Sejam muito bem-vindos à terceira aula da semana do Perfil Perfeito. E na aula de hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas a criar conteúdo interessante. E conteúdo interessante é conteúdo que converte, conteúdo que vende, que conquista novos clientes todos os dias. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por estar comigo hoje aqui nessa noite dessa quinta-feira e também te parabenizar por ter estado conosco durante esses 3 encontros. Se você está aqui é porque você realmente quer fazer diferente em 2024 e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em ver pessoas realmente dispostas a conquistarem resultados diferentes, resultados melhores, aumentar o faturamento através das redes sociais. Fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi sobre as aulas de terça e de quarta-feira. Espero que essa aula de hoje também seja uma aula importante, uma aula que você aprenda, que você consiga também colocar tudo em prática no seu dia a dia, no dia a dia do seu negócio. Quero te lembrar que hoje, depois dessa aula de hoje, nós vamos abrir as vagas para a primeira turma do ano do Segredo do Digital 2.0. 2024 tá aí, já chegou com tudo e você tem a oportunidade de fazer diferente, de ter um ano muito melhor, um ano com mais faturamento, com dinheiro no bolso, só através das suas redes sociais. Então, gente, pra gente começar então de conteúdo, porque eu falei pra vocês que as aulas aqui tem conteúdo, não é só enrolação não, eu já vou começar te dizendo o seguinte: você precisa entender que a forma de consumo ela mudou. As pessoas elas estão um pouquinho diferentes. Antigamente as pessoas gostavam de ver muitos posts, tipo vários posts por dia da mesma pessoa, e também gostavam, por exemplo, de assistir vinhetas no YouTube, coisa que agora a gente nem vê mais. Nem no YouTube não se coloca mais vinheta porque as pessoas não têm paciência. O áudio no WhatsApp ele tá acelerado, o YouTube disponibiliza formas da gente assistir o conteúdo acelerado, justamente porque as pessoas não têm paciência, não têm tempo, o tempo tá escasso, tá corrido e as pessoas realmente estão com um hábito diferente de consumo. Tá? Então isso é a primeira coisa que você precisa ter em mente, que isso mudou, que não é necessário você postar 3, 4, 5 vezes conteúdo por dia, que você pode fazer conteúdos mais bem pensados, mais estratégicos, menos conteúdos mais estratégicos para ter ainda resultados excelentes nas suas redes sociais. Outra coisa que eu quero falar para vocês, já de antemão, para vocês terem em mente, antes da gente começar a se aprofundar no conteúdo sobre posts interessantes para as redes sociais, é que as pessoas, elas precisam conhecer o seu trabalho, tá? Elas nunca vão consumir de você se elas não souberem quem você é, se elas não conhecerem o quão bom você é, elas nunca vão marcar uma consulta se elas não acharem que você é um bom profissional, por exemplo. Tá? Então você precisa aproveitar a sua rede social e esses primeiros conteúdos que você vai criar para falar sobre você, para contar a sua história, para contar sobre a sua profissão, sobre o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então esses tem que ser conteúdos essenciais para você ter já nessa arrancada de 2024. Aproveita que o ano está começando, que está chegando seguidor novo no seu perfil e que você precisa trazer esse tipo de conteúdo para o seu feed e também para o seu destaque, como a gente falou nas aulas anteriormente, tá? Então você vai precisar aparecer, você vai precisar se dedicar e falar um pouco mais sobre o seu negócio para a sua audiência, tá? Até aí tudo bem? Outro fator inicial e muito importante para a gente ter então um bom conteúdo é a criatividade. Mas eu escuto muita gente me dizer: Vicky, eu não sou criativa, eu não nasci criativa, eu não tenho essa criatividade, eu não tenho esse dom. Como se a criatividade ela fosse um dom. E na verdade a criatividade ela não é um dom. A criatividade ela precisa ser exercitada todos os dias. A gente nasce realmente muito criativo. Eu tenho certeza que você olhava para o céu e via bichos quando você era criança, você via diversas formas e você conseguia criar histórias com pouquíssimas coisas. Ou seja, a gente nasce sim criativo, mas a gente vai perdendo essa criatividade ao longo da vida.
E muitas vezes é porque a gente se sabota, é porque a gente acha que o outro não vai achar interessante o que a gente está falando, o que a gente está mostrando, o que a gente está fazendo, porque a gente acha que o outro não vai achar a nossa ideia interessante. Então a gente vai se auto-sabotando e se limitando e parando de exercitar a nossa criatividade. E a criatividade, sim, ela precisa ser exercitada como se ela fosse lá um músculo. Então você pode fazer isso de diversas formas, lendo livros, vendo filmes, pesquisando sobre o tema, vendo o que outras pessoas estão postando sobre aqueles conteúdos que você trabalha, por exemplo. Parar de uma vez por todas de se julgar. Você não pode ficar mais se julgando se você quer ter resultados. Você não pode ficar olhando seus stories, seus vídeos, seus conteúdos e dizendo, nossa, que conteúdo ruim. Você precisa acreditar um pouco mais em você, para deixar com que a sua criatividade ela venha, ela floresça. Você precisa colocar em prática. Então, quanto mais você colocar em prática, que nem aquela história da bicicleta, mais a criatividade vai vindo para você. Vai chegar uma hora que você vai ver conteúdo em tudo. Tá andando na rua, viu alguma coisa? Conteúdo. Esses dias eu tava no Rio de Janeiro, na beira da praia, e o rapaz veio me vender bala. Ele tava vendendo, acho que 3 pacotes de bala por X valor. E a forma com que ele me abordou, que ele trouxe esse assunto da bala para tentar me vender, foi tão inteligente que eu digo, não, para aí, quero gravar um stories, eu quero falar mais sobre o que tu está fazendo. E aí já virou um conteúdo. No outro dia eu estava na beira da praia e chegou um cara vendendo piscina e bola, essas coisas de criança. E também, outro foi uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem totalmente criativa que eu achei o máximo e já virou outro conteúdo. Então assim, conforme você for exercitando a sua criatividade, você vai conseguir ver conteúdo literalmente em tudo. E esse conteúdo precisa ser claro. Como eu falei pra vocês, o óbvio ele tem que ser dito. Pra você é óbvio, mas pro outro não é. E, por exemplo, assim, conteúdos que você trabalha no seu dia a dia, pra você é óbvio que é muito óbvio, mas o outro pode ser que não sabe nada sobre aquilo ali. Pode ser que ele não tenha conhecimento nenhum. Então, às vezes, sim, você precisa fazer conteúdo para pessoas 100% leigas. Então, é um tipo de conteúdo que você tem que trazer no seu perfil. Como, por exemplo, eu posso trazer no meu perfil um conteúdo sobre como as pessoas podem criar uma conta comercial. Para mim, é extremamente óbvio uma pessoa criar uma conta comercial no Instagram, mas não é todo mundo que sabe. Pode ser um conteúdo de iniciante. Então eu preciso trazer no meu perfil, eu preciso ajudar essas pessoas que não têm esse conhecimento. Então é uma forma também da gente compartilhar até essas coisas que a gente acha que não são óbvias com os nossos clientes. Faça uma lista desses principais temas óbvios e não óbvios que você atende, que você trabalha, que você lida no dia a dia, as perguntas mais frequentes e coloca lá dentro do seu cronograma de posts para você criar para esse mês de janeiro ou para fevereiro, enfim. Tá? As pessoas, a gente precisa lembrar que muitas delas chegam no seu perfil sem saber quem você é, sem saber o que você faz. Então a gente precisa aproveitar e colocar informações do 0 ao 10, digamos, do 0 assim, as mais básicas até as informações mais avançadas no nosso perfil. E para isso a gente precisa conhecer o nosso público. Você, na hora de criar conteúdo, precisa saber para quem é que você está falando. Dentro do Instagram tem uma opção de ver ali quem é o público, quantos anos tem, quando é que está ativo no Instagram, para ver que horas é interessante de você postar, de que cidade ele é. Então você consegue agrupar algumas informações que vão te fazer conhecer um pouco melhor o seu público. E tem uma aula exclusiva sobre isso dentro do Segredo do Digital, para você ver onde é que você pode analisar essas métricas, conhecer essas pessoas, para como você pode utilizar melhor essa ferramenta do Instagram, porque o Instagram ele entrega isso pra gente, a gente precisa utilizar sim isso a nosso favor. E quanto mais específico for, muito melhor para você. Por exemplo, se você conseguir perguntar nas enquetes, nas caixinhas de pergunta, ou até mesmo enviar formulários para os seus clientes, para conseguir entender da onde ele é homem ou mulher, quantos anos tem, o que faz da vida, se tem filhos, se não tem, se é casado, qual é a faixa financeira de renda que esse cliente tem. Então, quanto mais informações você conseguir ter do seu cliente, muito mais fácil vai ser para você criar conteúdo para ele, tá?
A gente falou na aula passada sobre as narrativas e elas são muito importantes, são essenciais, fundamentais para que a gente consiga criar conteúdos bons, conteúdos que convertem. Aqui na agência, no final do mês, a gente sempre faz uma análise dos principais conteúdos que melhor performaram naquele mês de cada um dos clientes. E eu vou falar para vocês. Vou abrir o jogo. Os conteúdos que têm narrativa, eles explodem perto dos conteúdos que não têm narrativa. Vicky, mas eu preciso fazer todos os conteúdos com narrativa? Não, senão vai ficar até um pouco repetitivo. Mas quanto mais narrativa você trouxer de uma forma ou de outra para o seu conteúdo, melhor vai ser o resultado, tá? Então isso aí vocês já podem anotar bem grande assim. Vou fazer um stories, vou fazer um post, vou fazer um vídeo. Dá para colocar algum tipo de narrativa? Tenta colocar. Vai fazer muita diferença na hora de você criar esses seus conteúdos. Tá? Tanto é, gente, deixa eu trazer um caso aqui pra vocês. Um caso não, uma situação. As pessoas, elas gostam tanto de filmes, de novela, de série, porque tem história, porque tem narrativa, porque tem construção. As pessoas se envolvem, as pessoas querem se envolver. Elas querem saber qual é a sequência daquela história, elas querem ver qual é aquela narrativa, o que você está contando, principalmente quando é a história da vida da gente. A história da nossa profissão, a história da nossa empresa, as pessoas amam isso. Então você precisa fazer esse tipo de conteúdo. As novelas, filmes e séries só fazem tanto sucesso porque as pessoas amam narrativas, tá? Outro tipo de conteúdo muito interessante que você pode criar no seu perfil são os quadros. Você pode fazer tanto no feed, quanto no Stories, quanto no Reels. Você pode fazer, que nem eu falei que eu faço, análise de perfil. Eu faço análise de perfil nos meus Stories, mas nada me impediria, por exemplo, de fazer esse tipo de conteúdo para o meu feed. Eu posso fazer analisando esse perfil dentro de um post em formato carrossel, eu posso fazer dentro de um vídeo para o Reels, ou seja, eu tenho diversas formas de criar um mesmo conteúdo. Então pegue um conteúdo, sei lá, que você fez em vídeo, você pode fazer um post sobre ele. Não precisa ser um na sequência do outro. Você pode trazer uma pegada diferente de um para o outro, um enfoque diferente, mas o conteúdo pode ser o mesmo. Então não precisa ser tão criativo assim. Eu poderia ter feito um vídeo, um carrossel e um story sobre o cara que vende piscina, por exemplo. Eu poderia ter trazido esses conteúdos de diversas formas, poderia ter desmembrado isso diferente. Ah, Vicky, mas eu não tenho muita ideia, porque o meu nicho é um pouco mais específico, eu trabalho, sei lá, com unha. Então tu pode analisar as unhas de famosas, tu pode ver, por exemplo, quais são as que estão em alta, tu pode pedir para tua audiência te mandar as unhas das famosas que elas seguem para vocês comentarem sobre. Pode colocar, é brega, não é, você usaria, você não usaria, daí você já pode utilizar inclusive as enquetes que a gente falou na aula de ontem para fazer essas análises juntos com as suas clientes. A gente adora uma fofoca, gente. Enquanto eu digo a gente, eu digo homem e mulher, independente do sexo, a gente adora fofoca. E eu vou falar para vocês, acho que homem é mais fofoqueiro que mulher. Pelos exemplos que eu vejo lá em casa, a coisa é mais feia com o homem. Então assim, independente do sexo, a gente é da natureza, a gente gosta de fazer fofoca, a gente gosta de ver fofoca de mexerico. Então assim, tudo que você puder fazer para agregar dentro do seu nicho, que dê essa conversa, que dê essa brincadeira, você pode fazer porque é muito válido, tá? E é importante que esses quadros, eles existam com constância. Não adianta você fazer um quadro uma vez na vida e nunca mais fazer, depois lembrar e fazer. Tem que ser constante. É toda segunda-feira, então é toda segunda-feira. Por quê? As pessoas, elas precisam criar essa expectativa. Elas precisam saber que toda segunda-feira tem um quadro, tem o resultado daquele quadro, né? Tem foto para mandar para você. Um exemplo é a religião. Por que a gente tem missa toda semana, várias vezes? Porque é preciso a constância para a pessoa se empenhar em alguma coisa. É preciso constância para a pessoa lembrar que existe. Imagina se a missa fosse de forma esporádica. Nunca ninguém ia saber que tem missa. A pessoa não ia se envolver provavelmente naquela causa, não ia ter o senso de comunidade. Ela não iria ver aquelas pessoas toda segunda-feira, todo domingo, enfim. Então pense nisso. A igreja é um super case de sucesso. E não estou aqui falando em benefício de religião uma ou outra. Estou falando a estrutura. A gente sabe o que funciona. Seja igreja, enfim, qualquer outro exemplo que eu possa trazer para vocês. Mas tudo que existe com constância, as pessoas memorizam, as pessoas engajam
tá? As pessoas compartilham com outras pessoas, porque segunda-feira eu sei que tem um quadro, eu vou falar lá pro meu amigo que toda segunda-feira tem um quadro no perfil da pessoa que eu sigo, para ele assistir também, porque é muito legal. Então assim, toda vez que a gente tem essa frequência, que a gente tem essa constância, a gente consegue um maior engajamento, tá? Outra coisa que eu preciso falar pra vocês, as pessoas elas apreciam o que é belo, apreciam a ordem e o que é bonito acaba vendendo. Então o seu perfil, ele precisa ser um perfil bonito. Como é que a gente faz um perfil bonito? A gente faz um perfil bonito sendo profissional, trazendo conteúdo bom, trazendo conteúdo relevante. Então por mais que a gente crie um conteúdo bom, a gente precisa se dedicar para que esse conteúdo esteja atrativo também para o nosso público. Ele tem que estar com uma foto legal, com uma fonte bacana, porque não adianta a gente colocar uma fonte que não é congruente, que não conversa nada com aquele tema ou com o meu perfil, por exemplo. Digamos que o meu perfil seja um perfil que eu trago conteúdos infantis. Aí eu vou trazer uma fonte lá que poderia ser tranquilamente usada num filme de terror? Não dá, né, gente? Tem que ter bom senso. Então a gente precisa que essas fontes que a gente utiliza para os designs desse conteúdo sejam também atrativos. Tá? Então são várias pecinhas desse quebra-cabeça que a gente precisa montar para o conteúdo virar, para o conteúdo ser interessante, tá? Não basta só o que está escrito lá ser interessante. Tudo ao redor também precisa colaborar com isso, que nem a gente falou na foto de perfil, que o cenário ele também comunica, a fonte ela também comunica, tá? Então escreva um conteúdo bacana, mas também cuide esses detalhes. E lembrando que no Segredos tem uma aula sobre isso, sobre como fazer esses cards, sobre como trabalhar o design para suas redes sociais, tá? Eu quero trazer para vocês, já que a gente dá aula prática, que eu dou aula prática, alguns exemplos do que vocês podem fazer no dia a dia, o que vocês não devem fazer, tá? Então, iniciando pelo que vocês não devem fazer. Toda vez que você faz isso, eu tenho certeza que o seu post não vira. Quando você mistura vários assuntos dentro de um post, quando você faz legendas quilométricas que as pessoas também não leem, também eu tenho certeza que não dá bom. Quando você utiliza muitos termos técnicos, as pessoas também não engajam com o seu conteúdo, porque a gente precisa que o conteúdo seja transparente. Quando a gente vai no médico, por exemplo, a gente quer que ele diga o que a gente tem, a gente não quer que ele fique dizendo nomes técnicos e nos enrolando com coisas muito teóricas, a gente não entende, a gente é um público leigo, então a gente quer o quê? A gente quer que aquele médico, ele traduza aquele conteúdo pra gente de uma forma simplificada. E eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que a gente consegue esse tipo de profissional, a gente tende a ir sempre no mesmo. Porque a gente sabe que aquele médico, ele é muito didático, que ele é muito transparente, que ele explica muito bem. Tá? Então a gente tem esse hábito de querer procurar esse tipo de profissional, e com conteúdo é a mesma coisa. Quando você publica conteúdos com erros gramaticais, tá? É uma coisa que não funciona, você precisa ter esse cuidado também de revisar essas coisas. Quando você coloca várias CTAs, por exemplo, num post, CTAs são as chamadas para ação que a gente viu na aula 1, que é o que a gente gostaria que o nosso cliente faça. Curta esse post, ou salve esse conteúdo, ou envie, ou comente. Ou seja, quando a gente coloca várias orientações para o nosso cliente, para o nosso seguidor, ele não vai fazer nenhuma. Então a gente precisa colocar uma CTA por post, ok? Estamos combinados? Ou é salvamento, ou é compartilhamento, ou é curtida, ou é comentário, tá? Agora essa história de botar um monte de CTA no post não funciona, tá? Então a verdade é, se você deixa os seus posts poluídos, cheios de informação, ele deixa de ser estratégico e ele não vai trazer o resultado que você tanto precisa, tá? Eu digo precisa porque realmente a gente precisa que o nosso conteúdo vire, a gente precisa ter novos clientes, ter novos seguidores, a gente precisa conseguir então que esse conteúdo seja um conteúdo bem aceito, um conteúdo que as pessoas tenham interesse em assistir, tá? Uma ideia que eu vou trazer para vocês aqui, que eu quero que vocês anotem se vocês puderem, quando vocês criarem conteúdos que vocês ensinam algo, vocês coloquem CTA para salvar. Quando vocês fizerem algum conteúdo que seja para conexão, vocês coloquem a CTA então para compartilhar. Quando for, por exemplo, um post mais pessoal, vocês podem pedir curtidas. E quando for um post que necessite de comentários, vocês podem pedir então comentários, tá? Tente utilizar essa estrutura porque vai evitar que vocês tenham dúvidas na hora de criar os conteúdos de vocês e vai evitar também que vocês coloquem pedidos de mais de uma CTA ou que não coloquem nenhuma, tá? É importante que vocês coloquem sempre algum tipo de CTA.
Outra coisa que vocês precisam ter em mente, o conteúdo ele pode ser distribuído de diversas formas. Como eu falei pra vocês, ele não precisa ser necessariamente só um conteúdo de stories. O conteúdo da piscina, ele poderia ter virado um Reels, um carrossel, um stories, poderia ter ido para um destaque. Enfim, a gente pode utilizar ele de diversos, poderia ter feito uma live sobre vendas, trazendo o caso da boia, por exemplo. Então assim, você precisa utilizar dentro do Instagram tudo que a ferramenta ela te oferece. Se ela te oferece live, você tem que fazer live de vez em quando. Se ela te oferece Reels, você tem que fazer Reels. Se ela te oferece feed, você tem que publicar no feed. Se ela te oferece stories, você tem que colocar nos stories. Assim como o destaque, como o link na bio. Você precisa, a rede social, ela quer que você utilize ela ao máximo. Quando você utiliza, ela começa a te, entre aspas, bonificar. Quando ela te bonifica como? Te entregando o teu perfil para novas pessoas, para novos possíveis seguidores que têm interesse naquilo ali que tu tá entregando, naquele tipo de conteúdo que tu tá trazendo para o teu seguidor. Ah, Vicky, mas o que dá mais interação? O que dá mais resultado? Post no feed, vídeo, Reels, o que é que eu faço que vai me trazer mais resultado? Bom, isso depende. É importante que você faça todos esses conteúdos, que você trabalhe toda essa distribuição de conteúdo que nem eu falei, tá? Agora, imagina que você tá numa quadra de basquete, que você tem assim várias bolas ali na quadra de basquete. Se você acertar, tiver 10 bolas e jogar 10 bolas para a cesta, qual é a probabilidade de você fazer essas bolas? Agora, se você tiver 30 bolas, 300 bolas, qual é a probabilidade de você acertar mais? Por quê? Você vai estar mais treinado se você estiver atirando 300 bolas. No final você vai estar craque. Se você atirar 300 bolas, provavelmente, além de estar mais treinado, você vai ter mais bolas para tentar acertar. Uma delas, provavelmente, você vai acertar. O que eu quero dizer com isso? Quando você produz conteúdo, você tem essa constância de criação, você vai afinando o seu conhecimento, você vai afinando o seu conteúdo, você vai tendo mais chances de ficar melhor enquanto criadora de conteúdo e também mais expert naquilo que você está fazendo. E quando você faz mais variações de formato, você utiliza mais formas, você tem mais chance de chegar nas pessoas. Ou seja, se tu atirar 300 bolas, provavelmente uma daquelas ali tu vai acertar. Tu tem muito mais chance, a probabilidade é muito maior do que se tu tivesse apenas 10. Então assim, não tenha medo de fazer conteúdo, não tenha medo de utilizar os formatos, não tenha medo de colocar a cara e de fazer essa variação de conteúdo. Digamos que tem um conteúdo que você tenha feito, sei lá, há 60 dias atrás. Esse conteúdo foi um conteúdo bem bacana, você pode trazer ele agora reciclando esse conteúdo de outras formas. Então não existe essa história de eu postei um conteúdo, não vou postar nunca mais de novo porque eu já postei. Traz esse conteúdo de novo, traz ele diferente. Se tu postou ele em carrossel, traz ele em vídeo dessa vez. Se tu postou em vídeo, traz em carrossel, traz em story, traz em live. Traz esse conteúdo para o seu cliente, para o seu seguidor. É muito importante que você faça essa reciclagem. E quando você sabe quais foram os conteúdos que mais interessaram para o seu público, fica muito mais fácil de você então trazer esses conteúdos de uma forma reciclada. E através dos insights no Instagram você consegue fazer isso, tá? Uma coisa que acontece com bastante frequência, que eu recebo nas minhas caixinhas, nas enquetes, enfim, é que as pessoas elas começam a fazer e elas desistem ou elas fazem para dizer que estão fazendo de qualquer jeito. E o que eu quero te perguntar é, você faz o seu melhor ou você está limitando o seu potencial? Você faz para cumprir tabela? Na rede social, você está trabalhando. E no seu trabalho, eu acredito que você entregue o seu melhor. E a rede social, ela faz parte do seu trabalho. Então, você também precisa entregar o seu melhor. Você não pode limitar o seu potencial ou ter preguiça. Eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes a gente não tem tanto tempo, o tempo é complicado, a gente tem muita coisa para fazer. Então assim, você precisa entender que a rede social faz parte do seu trabalho e que você precisa se dedicar para isso e entregar realmente o seu potencial. O seu resultado ele vai ser sempre proporcional à sua entrega, à sua dedicação. Tá? Muitas pessoas também acham que não vendem, que não bombam porque não são interessantes, porque o conteúdo não é bom ou porque não sabe se expressar. Só que na verdade muitas pessoas elas não vendem porque as pessoas não sabem que ela existe. Muitas pessoas não vendem porque elas não criam conteúdo, as pessoas não sabem com o que ela trabalha.
Muitas vezes elas não vendem porque elas não estão dando o melhor delas ali. Então, no momento que elas estão querendo vender, elas precisam deixar que as pessoas saibam o que ela faz, o que elas fazem. Então, mostre o que você faz para o seu seguidor. Crie conteúdo sobre isso. Faça uma lista dos serviços que você oferece e para cada um desses serviços, se proponha a criar pelo menos 5 conteúdos. Você vai encher, sei lá, 2 meses de trabalho, eu tenho certeza, né? 2 meses de posts. Ah, Vicky, eu faço depilação. É um dos serviços que eu ofereço. Então aqui, eu quero criar 5 conteúdos sobre depilação. Não estou mandando vocês colocarem esses conteúdos na sequência, não é isso. Você vai colocar lá 5 temas diferentes para depilação. E aí depois você vai intercalando com os outros serviços que você oferece. Ah, depilação com cera dói? Diferenças de ceras que existem. A partir de que idade dá para depilar com cera? Qual é o tempo que tem que intervalo para fazer depilação com cera? Por exemplo, Vicky, fiz depilação a laser. Posso voltar a fazer com cera depois de um tempo ou não posso? Como é que funciona? Não sei, gente, estou jogando temas aleatórios aqui assim, tá? Mas você pode, então, se propor a fazer uma lista. Olha, eu ofereço tal e tal e tal serviço e eu vou criar pelo menos 5 conteúdos para cada um desses serviços que eu ofereço, tá? E a partir daí, você vai começar, então, a criar o seu cronograma de conteúdo. Vi que eu não sei realmente o que colocar. Tá, então pensa, faça uma lista das principais dúvidas que as pessoas têm. O que as pessoas mais te perguntam? Quais são os questionamentos que as pessoas te fazem sobre o que você oferece, sobre o seu trabalho, sobre você? Qual é a curiosidade que todo mundo quer saber sobre você? Anota, escreve, começa a colocar no papel, no computador, no Word, sei lá. Mas faça. É importante que você vai começar a visualizar a enxurrada de conteúdo que você vai começar a fazer. Colocar caixinha de pergunta, perguntando o que as pessoas querem conferir no seu perfil, é outra ideia que funciona muito bem, tá? Mas não esqueça de criar, então, essa narrativa e não colocar a caixinha solta, que nem a gente conversou na aula passada. Então, crie conteúdo sempre visualmente atraente, isso é muito importante. Seja um conteúdo de foto, seja um conteúdo de vídeo, seja um conteúdo de um card, um carrossel, criado pelo Canva, que você vai aprender. Tá? Tente colocar sempre imagens com boas qualidades, com boa iluminação, com bom enquadramento, porque isso tudo vai mostrar o quão dedicado você é. Se você colocou lá uma foto de qualquer jeito, de qualquer ângulo, um ângulo escuro, um jeito escuro, a pessoa vai ver que você não teve dedicação. Fica na cara quando a pessoa se dedica e quando não se dedica. Às vezes tu te dedica e fica ruim, mas dá pra ver que tu te dedicou. E é isso que a pessoa quer saber. Se tu tá dedicado ao que tu tá fazendo ou não. Então cria essa narrativa que nem eu falei pra vocês, independente do conteúdo que vocês criarem, tá? Histórias, elas envolvem muito e elas conectam e as pessoas compram de quem elas estão conectadas e confiam. Agora uma pergunta, o que vocês acham que traz mais interesse? Um perfil de uma clínica médica ou o perfil de um médico? Qual perfil você acha que vai ter mais engajamento? Qual perfil você acha que vai ter mais seguidor? Que vai ter mais interação, que vai viralizar muito mais? O conteúdo do médico, com certeza, eu não tenho nem dúvida. Por quê? Porque as pessoas, elas compram de pessoas. O médico, além dele ser uma pessoa física e profissional, no momento que ele se dedicar dentro da rede social dele, ele pode até levar as pessoas para a clínica que ele atende. Geralmente funciona dessa forma. Os Instagrams de clínicas, eles existem para ter lá as informações principais das clínicas, para ter os contatos, as especialidades, trazerem conteúdos, né, específicos sobre as áreas dos profissionais que atendem lá. Mas realmente quem traz o grosso dos clientes são os profissionais que atendem lá nessa clínica. Então é por isso que é muito importante que esses profissionais, eles também criem conteúdos e tenham perfis profissionais dentro do Instagram. Porque eles são responsáveis, muitas vezes, por levar aquelas pessoas até a clínica. Então, assim, se você criou um Instagram, eu criei o Instagram da minha marca. Tá, mas a minha marca é de roupa, beleza. Tá lá o Instagram, mas o meu perfil pessoal, profissional, segue bombando muito mais. Você é a digital influencer da sua marca. Aproveite o engajamento que você tem, que o seu perfil tenha para levar pessoas para a sua loja. Por isso que você não pode se esconder, por isso que você não pode deixar de postar, você não pode deixar de aparecer.
porque você é uma peça fundamental, uma peça-chave para esse perfil, tá? Então sempre o perfil pessoal profissional vai ter muito mais engajamento do que o perfil de uma empresa, tá? As pessoas elas conseguem ter uma troca muito maior entre elas do que pessoa e empresa, isso não conecta, é muito mais difícil. Por isso que grandes empresas estão fazendo o quê? Mascotes. A gente tem aí o Magalu, né? A Lu da Magalu, ou seja, estão colocando pessoas, mascotes, seres à frente dessas empresas, porque isso conecta muito mais, tá? Vou te trazer aqui 4 opções de conteúdo, tá? A gente tem então carrossel, foto, Reels e tem também Stories. O que vocês podem postar em cada um? Por exemplo, carrossel você pode fazer collab, que são conteúdos colaborativos entre 2 ou mais pessoas. Assim, a audiência de todas essas pessoas vai receber esse mesmo conteúdo e aumenta então a possibilidade que esse conteúdo tenha mais curtida, mais comentário, mais salvamento e também que mais pessoas conheçam esses outros perfis. No carrossel você pode fazer, por exemplo, tutoriais, você pode trazer narrativas, contar histórias através dos posts únicos, posts estáticos e fotos, pode trazer memes, resultados, frases. As pessoas adoram frases, elas salvam, elas compartilham, dependendo do nicho que você tá. É uma ótima opção de conteúdo. Nos stories você pode colocar então a sua rotina, seus bastidores, o dia a dia, fazer enquete, abrir caixinha de pergunta, conversar, fazer essa troca do dia a dia. Por isso que eles são 24 horas. E no Reels você pode fazer trends, pode fazer tutoriais, pode mostrar os seus produtos, pode mostrar como funcionam os seus produtos, pode fazer conteúdos também mostrando os seus bastidores. Então a gente tem diversas formas de criar esses conteúdos. Toda vez que você fizer um conteúdo, por exemplo, olha aqui meu produto, compre aqui, olha o que eu faço, meu conteúdo é muito bom, compre aqui o meu serviço, contrate o meu serviço, não vai vender. Agora, se você mostrar o problema, se você mostrar a solução, se você criar uma narrativa, se você falar de que forma você pode ajudar o seu cliente, o seu conteúdo vai ser muito mais aceito, tá? Então pare de fazer panfletagem digital nas suas redes sociais. Traga conteúdo, traga coisas que acrescentam. A gente tem diversas formas de criar conteúdo, mas a mais conhecida dela é o funil de conteúdo. E como é que funciona esse funil de conteúdo? O funil de conteúdo ele funciona como topo do funil, meio do funil e fundo de funil, tá? Eu vou falar para vocês então como funciona cada uma dessas etapas, mas vou falar de uma forma muito breve. Mas no Segredo do Digital tem uma aula específica sobre isso, com alguns exemplos, para que vocês aprendam também sobre funil, porque funil é muito importante para a gente trabalhar na hora da criação do conteúdo. E lembrando que hoje, depois dessa aula, eu vou abrir então as vagas para a primeira turma do Segredo do Digital 2.0 de 2024, que é um curso que reúne então as principais informações que você precisa ter para conseguir ter uma rede social de sucesso, uma rede profissional e uma rede que vende mais todos os dias. Então, conteúdo de topo de funil é um conteúdo que faz as pessoas entrarem dentro do seu funil. Tem que ser conteúdos mais virais, conteúdos como memes, como tutoriais, como curiosidades. Agora, o meio de funil, a gente já tem aquelas pessoas ali, então a gente precisa trabalhar com elas. Ali a gente vai trazer conteúdos como aprendizados, conquistas, conteúdos mais técnicos sobre aquilo que a gente faz, análises, posicionamento, conteúdo de autoridade. E no fundo de funil, que aí sim a gente vai trazer então conteúdos que são depoimentos, conteúdos de venda, tudo que agregue valor para aquilo que a gente faz com relação ao nosso cliente. Por exemplo, provas sociais. Então, as provas sociais, elas são conteúdos de fundo de funil, tá? O bom conteúdo, ele não tem segredo. O bom conteúdo, ele é uma excelente ferramenta de venda. Não adianta você querer só vender por vender, compre aqui, marque a sua consulta. Se você não entregar para o seu cliente, para o seu seguidor, um bom conteúdo, ele nunca vai comprar de você, tá? A não ser que você faça panfletagem digital, que também não vai funcionar. Tem algumas lojas que a gente vê que fazem, que vendem. Vicky, mas eu vejo a loja tal faz e vende. Porque é como se fosse um catálogo, aquele Instagram dela. Tudo bem, se a sua ideia é só ter o Instagram como catálogo, beleza.
Agora, se você quer fidelizar o seu cliente, se você quer compra recorrente, se você quer que ele lembre de você, que ele veja autoridade em você, ele vai precisar então consumir conteúdo e bom conteúdo. Além de todas essas estratégias que eu já trouxe, eu quero trazer mais algumas para vocês começarem a aplicar agora em janeiro mesmo, tá? Então, o que mais que a gente pode criar de conteúdo? Que tipo a gente pode fazer? O que é importante que a gente leve em consideração, tá? Exemplos práticos, por exemplo, 5 erros que as pessoas cometem quando fazem stories. Por exemplo, é um exemplo prático relacionado ao marketing, relacionado aos stories. Isso vocês podem fazer para a área de vocês. Por exemplo, 5 erros que as gestantes cometem quando descobrem que estão grávidas. Sei lá, aleatório, tá? Então você pode trazer isso diretamente relacionado ao seu nicho, ao seu segmento. Você pode também fazer listas. Listas são conteúdos muito interessantes que tendem a gerar muitos salvamentos. Por exemplo, 10 alimentos bons para quem tem diabetes, 10 alimentos para quem tem SOP, 10 alimentos que todo mundo que tem SOP deveria consumir. 10 esmaltes que não podem faltar na sua paleta de 24. 10 esmaltes que não podem ficar de fora no seu verão, por exemplo. Ou 5 armações de óculos que você não pode ficar sem. Enfim, você pode fazer essas listas e trazer para os seus clientes para enfatizar então melhor os seus produtos. Conteúdos que ensinam a fazer, conteúdos didáticos, são conteúdos muito bons, conteúdos que têm resultados ótimos. Então ensine a sua audiência a fazer alguma coisa. Por exemplo, sou nutricionista, vou ensinar a minha audiência a fazer uma panqueca para eu tomar café da manhã. Então eu estou mostrando de forma prática. Tenho uma agência de marketing, vou ensinar as pessoas a como montar um stories bonito, atrativo, interessante, né? Vou ensinar as pessoas a como fazer o exercício tal para evitar dor nas costas. Vou ensinar o meu seguidor a como fazer, de repente, um drink. Digamos que eu seja dono de um bar. Vou ensinar, então, os meus seguidores a fazerem o tal drink. Claro, tu não precisa compartilhar 100% das tuas receitas próprias. Tu pode trazer algumas dicas mais simples, conteúdos diferentes, itens diferentes daqueles que vocês vendem ou até mesmo itens que vocês vendem dentro do mercado. Por exemplo, tem um mercado. 10 itens que não podem faltar na sua ceia, por exemplo, né? A gente estava próximo ao Natal. 10 itens que não podem ficar de fora da sua ceia. Seria um bom conteúdo para quem tem um mercado, uma venda, enfim, tá? Notícias importantes também são muito interessantes. Notícias sobre o seu segmento, sobre o seu trabalho, coisas que você faz. Tudo que pode ser relacionado ao que você faz. Digamos que você tem um mercado. Alguma notícia sobre alguma greve de caminhoneiros, por exemplo, que vai alterar alguma coisa no seu mercado. Então isso você pode compartilhar. Você pode compartilhar notícias, alguma notícia sobre problema de visão, alguma pesquisa, né? Digamos que você tem uma ótica. Então você pode trazer essas notícias que beneficiam ou ajudam o seu seguidor de alguma forma dentro do seu perfil. Checklist. Checklist também é muito interessante para a gente utilizar. Itens que não podem faltar na sua mala de maternidade. Aí coloca lá para a pessoa mais ou menos fazer um checklist daqueles itens mais importantes. Recomendações são conteúdos muito bons. Digamos que você seja doula, né? Alguns filmes que podem fazer com que você aprenda mais sobre gestação. Digamos que você trabalhe com inteligência emocional. Filmes que vão te ajudar a conhecer mais sobre inteligência emocional. Livros sobre o tema. Filme sobre o tema, alguma série, minissérie, documentário, enfim, o que você quiser recomendar. É sempre muito interessante e muito útil para a audiência. As pessoas gostam de dicas, as pessoas gostam tanto de dar dicas quanto de receber dicas. E são conteúdos que elas tendem a salvar. A gente pode até classificar esse tipo de conteúdo como conteúdo de topo de funil, por exemplo. Além dessas ideias que eu trouxe para vocês podem também fazer antes e depois. Né? Por exemplo, de produtos que vocês vendem, serviços que vocês oferecem, bolos, salgados, podem mostrar realmente como é vocês executando e como é o resultado, tá? Não necessariamente precisa, sei lá, o antes e depois de um botox, por exemplo, né? Então a gente pode utilizar dentro da nossa realidade, dentro do nosso segmento. E conteúdos pessoais, como eu falei para vocês, são conteúdos muito importantes de serem compartilhados. E não esqueçam, vou falar mais uma vez, eu sei que eu sou repetitiva com isso, mas a constância vai ditar qual é o resultado que você vai ter, tá?
Gente, além disso, eu preciso falar para vocês que depois dessa aula a gente vai abrir então as vagas para o Segredo do Digital, que é a primeira turma do ano de 2024, e é uma turma que a gente tá muito empolgado. Por quê? Porque as pessoas elas estão realmente com vontade de fazer diferente. A gente fez uma pesquisa no meu perfil do Instagram agora em 2023 e a gente viu que as pessoas realmente querem se dedicar para o Instagram, querem mudar os seus resultados, querem conseguir faturar mais através das redes sociais. Então a gente preparou uma lista de bônus imperdível para esses alunos que querem entrar nessa turma. Então os 10 primeiros alunos, eles vão ganhar uma mentoria de 30 minutos online comigo, para que a gente consiga então melhorar os conteúdos. A gente pode falar sobre bio. É livre o assunto que vocês quiserem, a mentoria é aberta para vocês conseguirem tirar as principais dúvidas sobre a rede social. Então os 10 primeiros, apenas os 10 primeiros tem que ser rápido, porque essas 10 primeiras vagas elas vão assim, ó, voando, ainda mais com um bônus desse que a gente vai trazer para vocês. Por isso que eu já falei ontem sobre o valor para vocês poderem se organizar. Então os 10 primeiros vão ter direito a essa mentoria online comigo, tá? Todo mundo também que entrar para essa turma vai receber gratuitamente acesso ao curso Stories que Vendem, onde lá tem diversas informações muito importantes de como você deve fazer os seus stories para que eles sejam irresistíveis, e também vai ganhar um guia com muitas ideias para fazer stories no seu dia a dia. Além disso, vai ganhar, você que entrar no Segredo Digital, um guia planner para você organizar os seus conteúdos, seu planejamento de conteúdo. Vai ganhar também um e-book com mais de 100 ideias de conteúdo, que vale sim para diversos nichos. Vai ganhar acesso a 4 módulos especiais, que é o módulo de inteligência emocional nos negócios com a Brenda Giuriolo, o módulo de posicionamento de imagem com a Juliana Nicoladelli, o módulo também de vendas por WhatsApp, que é comigo, e também tem um módulo de tráfego pago, que é com a Jéssica, que ela vai ensinar vocês como fazerem anúncios dentro das redes sociais de vocês. Todo mundo quer impulsionar aquele post, fazer com que chegue até mais pessoas, o que é muito importante e muito relevante. Então esse módulo é um módulo queridinho que todo mundo gosta. Além disso, eu vou dar de presente para vocês R$200 de desconto. Por quê? O curso ele custa R$497 e ele vai estar saindo por R$297 à vista ou em 12 vezes de R$29,64. É menos de R$1 por dia, é menos que um hambúrguer para você ficar mais perto do que você tanto deseja para o seu ano de 2024. Mas esse valor, ele é um valor especial e então ele só vai estar válido até este domingo, dia 21 de janeiro, tá? Então você precisa entrar na turma até domingo. Depois de domingo, o valor vai para o lote 2, que é o valor original do curso, que é R$497, tá? Então você precisa ser rápido e não pode deixar essa oferta passar para ganhar os R$200 de presente. É importante que você não perca essa oportunidade se você quer realmente ter resultados na sua rede social em 2024. Todas as aulas do curso são gravadas e ficam disponíveis por 1 ano dentro da plataforma da Hotmart, ou seja, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Se você for colocar no papel, somar o valor de todos esses bônus que eu tô te dando, você vai ficar chocado em como eu tô vendendo o curso por esse preço, tá? A gente realmente quer ajudar todo mundo que está assistindo a conseguir ter mais resultados nas redes sociais, conseguir criar autoridade, conseguir vender mais, porque é um dos nossos propósitos enquanto 97K, tá bem? E a gente acredita tanto nesse conteúdo que a gente oferece, a gente acredita tanto nesse curso que a gente dá 7 dias de garantia. Se comprar não gostar, a gente devolve o dinheiro. Então assim, isso nunca aconteceu. Nunca ninguém pediu dinheiro de volta, porque realmente a gente acredita no que a gente está entregando para vocês, tá? Então a gente está disponibilizando essa garantia para que vocês possam realmente entrar muito tranquilos de que o que tem ali vai suprir todas as necessidades de vocês, tá? Outra coisa, gente, pra gente falar, antes da gente encerrar aqui as informações sobre o curso, tá? Dentro desse curso, você vai poder assistir ele pelo seu smartphone e também pelo seu computador. Por onde você quiser acessar, é super fácil. Dito isso, você tem 2 opções a partir de agora. Ou você ignora tudo que eu falei, fica aí sentado, procrastinando, empurrando de barriga e tendo um ano igual aos outros anteriores,
Ou você arregaça as mangas, entra pro segredo do digital e tem um ano completamente diferente. Você precisa se dedicar e ter disciplina, não me esqueça, não é só comprar o curso e deixar ele lá parado, você precisa executar, você precisa assistir as aulas e colocar tudo isso em prática. Tá bem? Você tem essas duas opções, agora você vai decidir o que você realmente quer fazer, tá? Se você quer deixar para depois ter os mesmos resultados que nem você teve até hoje, ou realmente ter resultados diferentes. A partir de agora, nós vamos abrir então as vagas para o Segredo Digital 2.0 2024 e eu estou esperando os 10 primeiros para a gente ter a nossa mentoria e eu espero que seja você. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido. Eu quero ver vocês colocando em prática e espero todo mundo dentro do Segredo do Digital. Um bom 2024 para todo mundo, porque eu tenho certeza que quem quiser e arregaçar as mangas vai ter o melhor ano da sua vida. Boa noite!